Muito bom dia a todos, cá estamos nós na Rádio Voz dos Açores e no teu programa preferido na quarta frequência. E hoje, nesta quarta-feira, magnífica, como todas elas têm vindo a ser nesta segunda temporada, hoje, com carinho, pela minha convidada. É uma pessoa que conheço não há muito tempo, mas vou dizer um segredozinho aqui que nunca disse à própria, mas que ela vai saber agora. Então, a minha convidada eu via mais ou menos há 2 anos atrás, conhecia pela primeira vez há cerca de 2 anos atrás, e a primeira vez que eu a vi, eu senti assim, gosto tanto desta pessoa. E é daquelas coisas que eu não percebo e não consigo explicar. E à medida que fui falando com ela, fui gostando mais um bocadinho, mais um bocadinho, mais um bocadinho. E vou revelar, é a minha querida e doce Leia Musa. Bom dia! Olá, muito bom dia, Flávia. Estás-te a sentir bem? Sim, está tudo muito bem, obrigada. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É a primeira vez É que a estás primeira aqui vez, na rádio? sim, aqui nos Açores, particularmente em Portugal, é a primeira vez que estou na rádio. Estou um bocadinho nervosa, como é comum. Se não estivesse aqui, não era normal. Mas estava a ouvir referente ao que a Flávia estava a dizer, e é mesmo isso, o sentimento é recíproco. Ai, agradeço muito. Eu também, como a Flávia já disse, nos conhecemos há tão pouco tempo, mas parece que já somos amigas de longas datas e nos conhecemos, assim, eu sinto uma boa energia, uma boa relação com a Flávia e tenho acompanhado algum trabalho da Flávia. Nos conhecemos, acho que pela primeira vez numa formação no sindicato, que foi extraordinária. A partir daquele momento, assim, senti a mesma coisa, parecia que eu já conhecia a Flávia há muito tempo. E eu sinto o mesmo, por isso, como é que se diz lá em casa, se está bom não se estraga. Exatamente. Se está bom não se estraga. Exatamente. Bem, Leia, há certas perguntas que eu tenho a fazer que andam à volta de alguma curiosidade acerca de ti como pessoa, e uma delas é encontrar-te aqui na Ilha Terceira, nos Açores, perceber que a tua pronúncia não é de cá, e tentar perceber até onde é que são as tuas origens, porque até de Espanha és descendente até de pessoas que vão por aí pela Europa fora. Exatamente. Fala-me um bocadinho acerca desta tua história de vida inicial. Ok. Então, como a Flávia já disse, não é? Eu sou a Leia, mãe, avó babada, mais conhecida como professora Leia Musa, mas é assim. Talvez professora eu acho um bocadinho pesado, eu gosto mais de dizer colaboradora, porque a palavra professora sinto assim um bocado de mais responsabilidade. Então, mas assim, voltando a falar, muitas pessoas, às vezes, meus colegas de trabalho perguntam isso, ou as pessoas que às vezes que encontram, mas então, como saiu do Brasil, os Açores, e como é que veio parar aqui? É uma história assim, é um bocadinho interessante, realmente. Meus avós são todos europeus. Eu tenho uma avó, já são todos falecidos, mas avó espanhola, avô português e outro avô alemão, e é uma mistura que emigraram-se para o Brasil e depois conheceram-se lá, casaram-se, formaram famílias, e dessa mistura aqui saiu a Leia. Então é assim, nasci em Siqueira Campos, interior do Paraná, uma cidadezinha pequena. E vivi em Siqueira Campos, casei-me muito cedo. Não digo que por imaturidade, não, eu sempre fui muito madura. Eu costumo dizer que nunca fui a criança. Fui sempre muito madura e
planeei e casei aos 16 anos, e depois também meu primeiro marido e eu planeamos também ter a nossa filha, que é a Ellen, a mais velha, depois também veio a Aline, a mais nova. Então, isto é... Mas para dizer também que o meu percurso acadêmico, de estudo, foi feito tudo depois de casado. Então, eu estudei, formei-me em algumas áreas e fui sempre professora. Comecei a ensinar, eu tinha já no interior do Paraná, em Siqueira Campos. Eu tinha 11 anos, eu já ensinava, porque a minha mãe tinha em casa, o meu pai era músico, a minha mãe também estava a aprender órgão eletrônico, e eu tinha ali a possibilidade de aprender. Portanto, eu tive sempre uma certa facilidade em ensinar. E o que aconteceu? Eu tinha ali... Mas eu tinha uma professora, que era uma freira, no colégio de freira, e eu fui para lá para aprender piano e tal. Aí começou o primeiro desafio da minha vida. Foi, quando eu chego lá, ela olha para as minhas mãos e diz assim: não tens mão para pianista, não consegues apanhar de uma oitava a outra, vai para casa. E realmente foi o primeiro desafio aí. Eu olhei assim, na altura eu deveria ter acho que uns 8, 9 anos por aí, olhei, falei, mas como assim? Eu não alcanço agora, mas eu posso alcançar, eu não sou, não é? Tenho a mão pequena, sim, tenho até hoje. Mas isso não me impediria de fazer o que é que eu quisesse fazer. É o que eu digo sempre dizia a minhas filhas, e digo aos meus alunos, que eu digo que são meus segundos filhos, que eu trato-os assim. E nada nos impede de fazer nada, desde que queiramos. Então, o primeiro momento foi isto. Não quero devagar muito, mas só a concluir essa parte. Eu cheguei em casa e só disse a ela: o que é que eu tenho que fazer, então, para eu conseguir? Ela disse: não, mas não vais conseguir. Eu disse: não, eu vou. E fiz muitos exercícios. Então, aí foi a minha trajetória, meu primeiro contato com a música, logo de pequena. Isso para voltar, que eu comecei a ensinar muito cedo. E como logo aquela freira veio a falecer e ficou sem ninguém para ensinar música ali em Siqueira Campos. Eu, com 12 anos, já pegava o autocarro sozinha, ia para uma cidade vizinha aprender e voltava para Siqueira Campos e comecei a ensinar. Comecei a ensinar porque as pessoas procuravam e tal, e não tinha quem ensinasse. Então, aí está o meu contato com o ensino, desde muito cedo. Que eu chego a situações, às vezes, eu aprender e chegar e já passar aquilo que eu tinha acabado de aprender aos meus alunos. Porque é como dizemos, não é? Na terra de cegos, quem tem um olho é rei. Era o que tinha naquela altura. E como é que é possível lá aos 12 anos já ter esta capacidade, esta realmente maturidade para se responsabilizar pelo um grupo e ensinar aos 12 anos? Exatamente. Às vezes eu fico a perguntar-me isto. É que eu acho que já foi uma característica minha de lutar contra o sistema, que podemos, não é dizer que eu tive mesmo que ultrapassar isto, e não foi assim tanto por incentivos dos meus pais. Eu costumo dizer que eu tive os melhores pais do mundo. Eu não podia ter tido pais melhores, porque eu acho que a base, eu penso que procuro ser uma pessoa melhor a cada dia, mas toda a minha base veio dos meus pais. O meu pai era uma pessoa extremamente amorosa, falava muito baixinho. Eu falava muito baixinho, nunca falou alto conosco e tal. E a minha mãe tinha lá o sanguinho alemão que corria, e meu pai muito calmo, e a minha mãe muito agitada, e tem que fazer, tem que isso, tem que aquilo, não tem que esperar nada por ninguém, vai, corre atrás e tal, e tal, e tal. Só que tinha assim uma certa cultura. Eu penso que não era nem uma cultura, vinha mais por uma religiosidade da religião, que a mulher tinha que ficar em casa. Não era para estudar. E eu queria sair fora desse sistema. Eu dizia, não, eu vou estudar, e isso e aquilo, e sempre tive que lutar sempre. Por isso que eu costumo dizer sempre, digo a minhas filhas, e digo sempre aos meus alunos, é isso, nós temos que lutar todos os dias e nós conseguimos tudo. E só voltando um bocadinho, aí começou então, eu já comecei a ensinar, depois casei-me e fui fazer, a primeira formação foi na área da música.
Depois fiz outras e outras e outras e eu acho que talvez isso de dizer que eu não podia estudar, porque se eu saísse para estudar eu ia me perder, ia tornar uma pessoa, talvez, não sei, com outros costumes que não era tão aceitável na sociedade. E eu penso que uma preocupação que meus pais tinham, mas eu quis lutar contra o sistema e fui sempre, e saí sempre. Então todos os meus estudos foram feitos, eu casei com 16 anos. Também muito cedo. Sim, muito cedo, mas foi tudo planeado, não foi nada assim, eu vou fazer isto. Eu sempre fui uma pessoa de planear muitas coisas e ir. Eu acho que tudo que tem que ser com planeamento. Sem planeamento é mais difícil de chegarmos. Uhum. É um bocadinho aí. Leia, há outra situação que eu vejo aqui, ou seja, era fácil para ti, aos 12 anos, ter uma turma, supostamente de miúdos mais novos, como é que era, e eu estou a fazer um ponto quase de comparação com os tempos atuais, era fácil ganhar o respeito, a atenção, o vamos ouvir, vamos fazer, vamos aprender. Como é que eram as crianças desta altura? E na presença de outra criança. Exatamente. Então, só falar um bocadinho sobre isso, eu tive uma coisa assim que eu acho que é intrínseca, que podemos chamar de dom. É dom. Eu gosto muito da área da educação, do ensino, da aprendizagem, estudo por hobby. Mas eu acho que também tem um certo dom, porque eu acho assim que nós temos que passar para os nossos alunos, as pessoas que querem aprender algo conosco, o querer e o treino, o método e o respeito era devido àquilo que eu fazia. Porque eu passava para eles um certo respeito e eles acreditavam naquilo que eu falava, apesar de ser uma criança a falar. E o pior não é isto, o pior é que eu tinha adultos. Eu tinha alunos que tinham 40, 50, eu tinha até um senhor com 74 anos. Sim, então não era só crianças. E eu acho que mas isso não tinha problema. Agora eu fico a pensar assim, às vezes eu até fico pensando, como é que eu dava conta daquilo? Porque a Flávia sabe que muitas vezes na música os pais fazem para os filhos, refletem o que eles queriam ter sido. Eu queria ter aprendido piano, mas como eu não tive oportunidade, então agora meu filho vai aprender piano. Mas o teu filho não quer aprender piano. Tu é que colocaste o teu filho lá para aprender piano, mas ele não quer. Então, essa é a pior parte para o professor. Uhum. Isso é a pior parte para nós. Que a criança em si, ela não quer. Ela está lá para realizar um sonho do pai. Uhum. E os pais estão a realizar os seus sonhos no... Quanta injustiça nisto. Exatamente. É uma injustiça, mas olha, paciência. Nós, professores, temos que levar com isto também e darmos a volta e fazermos isto que também não seja... Que seja bom para o aluno que está ali e fazer disso sempre uma coisa boa. Então, eu penso que isso era... Eu fazia as coisas ficarem mais lúdicas. Eu sempre trabalhei com o lúdico. Eu sempre era muito engraçada nas minhas aulas e procurava fazer uma piada, criava métodos que eu nunca... Hoje eu leio, falo, mas eu já fazia isso. Eu já fazia isso sem saber. Muitas coisas que eu leio hoje, de metodologia de ensino e tal, e eu fico a pensar, mas eu já fazia isso quando eu dava aulas. Ou seja, a teoria atual para ti já está desatualizada. Eu não sei, não posso ser assim. Não, mas são coisas que acontecem, Flávia, são coisas que acontecem. Então, eu acho que o segredo é deixarmos as coisas mais leves, mais lúdicas. Mesmo que o aluno está lá contrariado, nós estarmos sempre bem dispostos e falarmos com ele e fazermos coisas. Eu lembro que uma das coisas também que motivava os alunos é assim. Sabe que a música mais bem antes, o que eu estudei, a música tradicional, eram aquelas peças muito grandes. Beethoven, isso. E nós tínhamos que fazer aquilo. E uma coisa que foi, desculpa, uma inovação minha,
e que deu muito certo, era pegar música da atualidade e começar a ensiná-los. Então, eles viam um sentido naquilo. Eles viam, mas essa música estava a tocar na rádio, mas essa música estava assim, e eles se empolgavam. Então, isso foi uma coisa que deu muito resultado também. Depois, eu introduzindo as peças que precisavam ser introduzidas. Pois, porque eu estava a dizer aqui monótonas, longe de Bach ser monótono, a Vivaldi, mas a verdade é que numa primeira instância não se consegue trabalhar logo algo tão intenso. Exatamente, não é? exatamente. Leia, outra situação, a curiosidade que fica é como é que vieste aqui parar. Pois é, esta é uma história muito engraçada. É uma história muito engraçada. As pessoas às vezes acham que até eu sou maluca, se calhar sou mesmo. Então foi assim. Eu já era professora no Brasil, sempre fui. Trabalhei na área social, sempre trabalhei na área da infância e da juventude, fui conselheira tutelar. Sempre trabalhei com a área social, porque eu faço 1001 coisas ao mesmo tempo. Mas eu sempre tive na educação, no ensino. E já era professora, já efetiva no Estado, já há muito tempo. Mas eu sempre já tinha vindo a Portugal, porque eu sempre gostei muito de Portugal, já vinha a Portugal, e eu estava a planear de fazer o mestrado. E como aqui em Portugal os custos eram bem menores, e eu também queria, não é, passar um tempo fora do Brasil também, pensei, vou fazer o mestrado no Brasil. O mestrado em Portugal. E vim, já conhecia Portugal, já tinha vindo umas 3, 4 vezes. Vim para fazer o mestrado, inscrevi-me no mestrado e comecei a fazer o mestrado. Portanto, eu cheguei em Portugal a pedir licença sem vencimento por 3 anos para poder vir. E eu cheguei aqui para morar em 31 de julho, que eu faço aniversário dia 29, lembro que eu saí logo a seguir o meu aniversário, 29 de julho, e saí 31, cheguei cá, de 2007. E o mais engraçado foi, por isso, eu vim para fazer o mestrado, 3 anos, e depois voltar. Mas eu penso assim, que tem sempre algo superior que nos guia. E a minha vinda para cá, eu penso que já foi tudo uma coisa guiada por Deus, ou chama uma força superior, não é? Eu costumo dizer Deus, mas para quem não acredita em Deus, uma força superior, o universo, seja lá que conspira. Eu penso que tem muitas coisas que já estão direcionadas na nossa vida. Então, eu cheguei em 2007, comecei a fazer. Como eu sou apaixonada pelo ensino, acho que dá para ver, não é? Eu penso que dá para ver que eu sou uma pessoa apaixonada por essa troca. Não é que eu ensino muita coisa, é uma troca de conhecimentos. Então, aí o que aconteceu? Eu fui morar em Gondomar e na primeira semana que eu estava, já tinha ido à universidade, assistido já aulas e tal, e saí e passei em frente à Câmara de Gondomar e estava lá um cartaz assim: as aulas de educação musical começam a não sei que, tal hora. E eu já logo chamou a minha atenção, porque tudo que é para estudar é comigo mesmo. Eu acho que eu adoro, mesmo, adoro. Para mim é um hobby. Então, eu entrei logo, sem conhecer nada, nem sabia, porque no Brasil nós chamamos prefeitura, não é câmara, não é prefeitura. Entrei e perguntei, olha, logo, eu gostava de saber o que não é? Tem aquele anúncio ali sobre as aulas de educação musical e tal. E o senhor disse, entra aqui e tal, e vai ali que eu não sei explicar. Entrei e fiz a mesma pergunta. Falei, olha, eu queria saber o que é isso, esse cartaz. Aí a pessoa ficou olhando assim para mim. A educação musical? Sim, expressão musical. Então, nós estamos a dizer... então, porque eu gostava de fazer. Já logo, né? Eu gostava de fazer. E ela ficou olhando assim para mim. Mas sabes música? Eu disse assim, olha, sim, sou professor de música. E ela disse assim, és professor de música? Como assim? Eu disse, sim. Mas então, aí que foi explicar, porque, olha, é engraçado, porque quando eu digo que é algo superior, eu não sabia nada de dar aulas aqui em Portugal, nada. Olha, para falar a verdade, eu não sabia nem que o ano letivo aqui era o contrário do Brasil, é verdade. Nós estamos aqui, temos que falar a verdade. Eu nem sabia que o ano letivo no Brasil, o ano letivo começa início de fevereiro. E eu nem sabia que era o contrário aqui para mim, porque eu nunca vim para cá para trabalhar, para dar aulas, nunca. Vim mesmo, a minha intenção era fazer o mestrado, voltar, depois, quem sabe, voltar para o doutoramento. E, portanto,
É professor de música, mas nós estamos com falta de professor de música. Olha, pode passar no RH ali e fazer Eu disse, quer dar aula para nós? Quer trabalhar conosco? Eu disse, ok, porque eu também sempre fui assim, não é? Sempre, tá bom, é mais um desafio, ok, vamos para isso. E às vezes a dificuldade da língua, mas isso é coisa para outra história, que são fatos que aconteceram, isso é para outra altura. E, no entanto, ali começou, passei no RH, chamaram para uma entrevista no outro dia. Olha, resumindo, nesse ano letivo, já dali começaram as aulas, comecei a dar aulas de música. Depois também tenho formação, né, na área de inglês, também não tinha, faltou professor de inglês, já fui. E eu penso que aí foi que eu fui ficando em Portugal, porque eu faço e continuei a fazer aquilo que eu mais gosto na minha vida, que eu não consigo viver sem. É como o ar que eu respiro. E então, atualmente foi assim. continuas a concretizar o teu sonho, a tua missão, junto agora na escola, mas a desenvolver musicoterapia, não é? Também. A musicoterapia. Para quem não sabe, o que é isso de musicoterapia? Ou seja, estão a surgir cada vez mais definições de coisas que, para quem não sabe, não deixam de ser só coisas. Olha, são coisas que, pela palavra em si, nós podemos entender que é com música. Mas o que é isso da música como terapia? Assim, a musicoterapia, se fôssemos falar de uma forma mais profunda, né, ficaríamos aqui há muito tempo, ainda não falaríamos tudo. Mas, assim, a musicoterapia foi uma coisa que eu sempre trabalhei já. Comecei na educação especial já no Brasil, porque ela dá muito resultado, como o próprio nome já diz. Musicoterapia, a terapia, a música utilizando como terapia. Só que assim, como os sons, não é? Os sons musicais são ondas sonoras, e a música são sons. E isso já tem muitos estudos também, que não vamos entrar por aí, que senão vamos estar aqui a falar muito tempo, mas só o básico, um resumo assim, dá muito efeito. E eu vou falar da prática, porque se eu for ficar aqui citar coisas, é o que eu já disse, vamos andar aqui a falarmos, e não é nossa intenção esta. A musicoterapia dá muito resultado, e eu falo daquilo que dá resultado. Então eu não li. Eu trabalho com isso e vejo o resultado. E ao falar nisso, principalmente eu tenho alunos autistas, e que eu vejo como a evolução da musicoterapia, a música utilizada, porque com os alunos autistas eles têm muita dificuldade de socialização, eles têm muita dificuldade de se expressar, eles têm muita dificuldade tudo que é sinestésico. Então as atividades toda interligada, e como o som ele atinge direto a parte límbica do nosso cérebro, que é onde não é que sai o bem-estar, é onde que produzimos a dopamina, que é o hormônio do bem-estar. As ondas sonoras elas atingem direto ali, e isso, por isso eu estou a falar, eu já li, mas do que eu comprovo com isso. Dá diferença. Eu tenho mesmo um caso agora para falar que acontece-me recentemente. Eu tenho ido fazer musicoterapia junto também com alfabetização, então misturo as duas coisas em São Rafael. E quando estava... São vários casos, vou contar um que aconteceu a semana passada agora. E geralmente quando colocamos... para acabar, então colocam, para iniciar, inicia sempre com uma música mais agitada, que é para dar energia. A música também tem esse poder de dar energia, porque vou dizer, não só dizer a pessoas que têm alguma dificuldade, mas qualquer ser humano, se nós estivermos mais embaixo, isso eu desafio a todos a fazerem isso. O dia que está lá, não acordou muito bem e tal, olhar para o tempo assim, hoje não estou. Coloquem, isso é tal e qual. Coloquem uma música animada e comecem a ouvir aquela música, muda o estado de espírito na hora. Isso é para todos. Muda o estado, entra na musicoterapia, mas é para todos. A música ela tem um poder importantíssimo na nossa vida, que eu acho que vale a pena. Para quem está nos ouvindo, façam isso.
Quando estiver mais embaixo, entram e colocam a música. Mas só voltando então... Mas, por exemplo, ainda neste sentido que tu estás a dizer, na prática, isto da musicoterapia é feito através da dança, através de tu tocas alguma coisa, os alunos tocam, ou seja, são exercícios práticos. Como é que é uma aula normal? Assim, a gente costuma dizer, não seria bem uma aula, talvez agora, quando eu misturo com alfabetização, poderia se dizer, mas quando é só uma sessão de musicoterapia, nós vamos desenvolvendo de acordo com, estuda o caso do aluno primeiro, o que é a necessidade que eu preciso desenvolver naquele aluno agora. Eu faço aquele planeamento e eu desenvolvo a atividade. Então, eu também, vamos supor, vou dar um caso de um aluno autista, eu não posso chegar àquele aluno e dizer a ele, toca isso daqui. Ele não vai tocar. Então eu sento no piano e começo a reproduzir som, começo a tocar e ele põe-se a olhar e eu chamo-o pelo nome e começa a tocar. De repente aquele aluno começa a tocar e tirar sons do piano. Só que assim, o autista, logo ele se cansa, é muito repetitivo e ele não fica ali. E eu tenho que arranjar uma outra maneira de chamar a atenção daquele aluno. E ele ali tocou um pouco, não quer mais. Ele levanta, eu respeito e falo um bocadinho, depois pego uma outra atividade. Vamos agora, então, trabalhar a parte da lateralidade, ou então faço uma atividade e passo, ou costumo riscar o chão, ou fazer setas, porque eles têm muita dificuldade de ser direita ou ser esquerda ou aquilo. Pego um instrumento, começo a fazer a percussão, tipo uma pandeireta, uma percussão, e faço. E peço ele fazer, ele vai dizer que no início que não quer. Se ele, às vezes faz, quando já está bem mais, mas no início, estou dizendo no início, quando eles estão mesmo ali todo fechado. Pego uma pandeireta e começo a fazer e a mostrar. E espero, de repente ele levanta, vai lá e pega e faz. Então, por isso que eu digo, não tem uma regra. Claro que tem, no sentido quando eu vou planear o que eu quero desenvolver com aquele aluno, o que naquele momento aquele aluno está a precisar. Mas, assim, só para concluir o fato que aconteceu, que a música muda o nosso estado de espírito, que estava numa sessão ao terminar, e a música mais de uma música mais de relaxamento, aquela coisa e tal, uma das alunas, vamos tratar por alunas, começou a chorar, abraçou-me, começou a chorar, então nós como musicoterapeutas também temos que ter muito cuidado. Temos que ter muito cuidado porque nós mexemos diretamente com a emoção das pessoas. Então, ali poderia desencadear. Então, é uma coisa também, não é simples assim. Musicoterapia vou fazer, principalmente em casos mais complicados. Se é para problemas de cognição, hiperatividade, é excelente, é ótimo, todos devem fazer. Mas quando é uns casos mais específicos, temos que ter uma certa sensibilidade e atenção. E sentes que para poderes concretizar cada aula com cada criança, sentes que é preciso uma grande dose de paciência? Essa é a chave principal, não é? Não, é com todos isso. Isso é com o ensino, ele é baseado na paciência. Se não tivermos paciência, não vamos a lado nenhum. E eu acho que a paciência é a chave principal, a chave mestre, e que todos que estão no ensino querem ensinar alguma coisa ou não, ou mesmo a nossa vida, é paciência. A nossa vida, se não tivermos paciência, nós não chegamos a lado nenhum. E é engraçado tu estares a dizer isso, porque quando nós estávamos a falar, ainda sem os microfones no ar, é engraçado que tu estavas-me a dizer que foste diagnosticada com PHDA, ou seja, isso é contraditório à paciência. Como é que conseguiste, só para quem está lá em casa e que ainda não se deparou com estas siglas, PHDA, estamos a falar de perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. Ou seja, isso é a dualidade da paciência.
como é que foi isso? Como é que foi essa descoberta? Como é que a sentiste? Como é que a viste? Acreditaste no diagnóstico? Como é que foi? Sim, TDAH ou TDAH, que no Brasil é TDAH, mas é a mesma coisa, a hiperatividade, o transtorno de hiperatividade com o déficit de atenção. Pensamento acelerado, mas vamos falar agora em relação à paciência. É muita impaciência, muita. Só que assim, eu desenvolvi durante toda a minha vida, que eu costumo dizer, nós todos os dias temos que nos reinventarmos todas as manhãs. Quando acordamos, vamos lá viver, reinventar mais um dia. E que eu costumo sempre dizer, dizia, e faço isso. E também digo sempre aos meus alunos, vencer ou vencer. não tem hipótese, é vencer ou vencer. Então, isso para mim eu fui ao longo do tempo. Eu não sabia que eu tinha. E, claro que sofri imenso. Tanto que muitas vezes tomei quase uma vida toda remédio para depressão. Achavam que eu tinha depressão, mas eu dizia, mas eu sou uma pessoa que até sou extrovertida. Até sou assim, mas como é que eu tenho depressão? Era excesso de ansiedade. E o excesso de ansiedade vinha do TDAH. Então, agora, levando isso, porque a pergunta da Flávia está, como é que eu tenho paciência se eu era uma pessoa que tenho isso? Só que aí vem aquela coisa, eu penso que daí vem o dom. Aí o dom é uma coisa que parece que é absurda dizer isso, não é? Mas é nessas coisas que nós vemos, então, Deus. Porque aí entra o dom. Porque eu ensino. Eu tenho a maior, acho que eu sou a pessoa mais paciente. E meus alunos costumam dizer assim, professora, ensina de uma forma que nós entendemos. Eu acho que isto foi devido a eu já ter. Porque eu tive que, eu própria, criar ferramentas para eu aprender. Porque uma pessoa que tem TDAH, ou PHDA, ele precisa, dependendo do grau, que no meu caso é um grau elevado, eu tenho que estudar uma coisa 6 vezes mais que uma pessoa normal que não tenha. Então, por isso também passa a minha vida de estudo. É muito engraçado saber isso e principalmente quantas e quantas pessoas estão na tua situação e que não sabem, ou seja, nós andamos a tentar limar as nossas arestas a cada dia que passa, mas tendo em conta que nos damos sem diagnóstico qualquer, não é? A limar ferramentas. Mas a verdade é que parte destes obstáculos da evolução pessoal também pode passar por algum real déficit físico, não é? E aí sim, o trabalho tem que ser 6 vezes mais. Por outro lado, e agora vou-te fazer uma pergunta que vai andar mesmo diretamente para a tua opinião. Olhando com o passar dos tempos, com a atualidade e alguma tentativa de previsão de futuro, aquilo que nós chamamos de déficits, de perturbações, será que vão ser a próxima norma? Eu não sei se é uma opinião assim que eu tenho muito cuidado para dar opinião nesse sentido, porque nós também não podemos sair diagnosticar pessoas, não é dizer uma pessoa que muitas vezes não quer estudar, não tem aquilo, não tem. Eu acho que tem que ter muito cuidado com isso. Outra coisa também que eu acho que dizem que nós temos muitas informações que nós não tínhamos antes. Então, isso, para uma pessoa saber se tem, e eu acho que vale a pena investigar se tem, porque faz muita diferença. Faz muita diferença depois que é diagnosticado e fazer a medicação. Faz muita diferença. Eu acho assim, que tudo, mas nada acontece por acaso. Eu acho que eu também tive que passar por esse processo, foi para desenvolver tantas ferramentas que eu queria passar, porque como nós temos o déficit de atenção e muitas informações, e não consigo, uma pessoa que tem déficit de atenção não consegue concentrar se uma outra estiver a falar do lado. E eu tive muitos problemas na escola, muitos problemas na universidade, trabalho em grupo. Meu Deus, até mesmo há pouco tempo, eu peço, pelo amor de Deus, não me põe para fazer trabalho em grupo. Eu não consigo.
Olha, é fatos reais que acontecem até as últimas informações que tem aqui no Spry. Chega a hora de fazer a parte final, nosso relatório, eu saio. Eu vou lá fora, por amor de Deus. Gente, nós estamos a rir, mas é terrível. Isso é terrível, não consegue. Eu acho que realmente quando a gente passa por essas situações que realmente é difícil, mas que de forma geral, e claro que agora falando a nível dos elevados números de crianças que cada vez mais nos chegam às mãos com este tipo de diagnóstico ou outros, ou seja, parece que estão a florescer a cada dia que passa novos déficits, novas perturbações, e vejo aquilo que nós considerávamos como norma já dentro de uma individualidade mesmo que não nos permite fugir a isto, ou seja, o olhar mesmo cada aluno como cada aluno. Exatamente. Não a questão de programar uma aula para 20 já não existe. Não. E a minha questão é mesmo esta, dentro deste sentido, deste ser único, como é que tu, te conhecendo a ti também, com esta situação que para ti também é recente, como é que tu olhas para isso? Como excesso de trabalho, como algo em prazer, não é? Pela diferença de sermos tão o que somos. Como é que tu acordas e encaras esta realidade? É assim, é sempre um desafio todos os dias, porque nós temos ali 20 alunos, 24 alunos, e cada um tem uma particularidade. Nós temos que fazer uma ginástica incrível ali, nós professores, se quisermos ter algum sucesso. Porque cada um tem seu tempo de aprendizagem, cada um tem sua forma de aprendizagem. Por isso que eu aposto muito na metodologia de ensino, porque isso é o que vai facilitar. E o professor tem que estar atento. O professor tem que estar atento a todos, porque nós temos ali situações... Gente, é uma responsabilidade muito grande ser um professor e estar na sala de aula. E talvez nós até não tenhamos essa consciência. É muita responsabilidade, é excesso de trabalho. Só que depois, muitas vezes, nós esquecemos que esses professores também têm vida. Esses professores têm em casa um marido, têm filhos à espera deles. Eu vou dizer a verdade à Flávia. Hoje eu fico assim a pensar, eu também já estou a falar, mas quando era mais nova, já dei aula 3 períodos no Brasil. Era manhã, tarde e noite, começava segunda-feira, 7h15 da manhã e terminava na sexta-feira, 1/4 para meia-noite. Credo. É verdade. Sim, senhora. Só que era assim. E eu não... trabalho é isto. Sim, mas eu achava que os alunos do último horário da sexta-feira, que eles não deveriam ter menos qualidade na aula do que os alunos começaram na segunda-feira às 7h15. Então, eu cobrava muito de mim. E é isso que eu acho, não querendo fugir do tema, é assim, eu acho que o professor tem que estar atento, mas é uma sobrecarga muito grande para um professor. Estar atento a tudo, direcionar as suas aulas. Eu vou dizer a verdade. Não há como. Nós, não sei, tenho que medir as palavras para dizer aqui, não é? Mas é muito difícil. Eu penso assim, é ter o bom senso e dar o seu melhor. Porque, às vezes, é quase que é preciso fazer milagre. Em relação aos pais, e uma vez que já estamos mesmo a terminar a nossa entrevista, qual é o teu conselho, qual é a tua recomendação para os pais que também têm os seus trabalhos e que ao final do dia realmente estão cansados e é humanamente aceito, mas que tenham uma criança com algum tipo de problemática? E recorrendo a alguma técnica de musicoterapia, o que é que tu farias neste caso? O que é que tu recomendas para que os pais possam fazer em casa e ter tempo de qualidade com os filhos depois de um dia exaustivo de trabalho? É assim, é um bocadinho complicado, porque eu percebo o lado dos pais, que eu vejo as minhas filhas que estão lá com a Ellen, tem a Valentina, a Aline, a Laurinha, e ambas trabalham, e eu vejo que é muito complicado. E eu fico a pensar, então, aos pais, eu penso que passem tempo com os vossos filhos. Isso é a melhor coisa,
a maior e melhor coisa que vão fazer. Estão cansados, sim, eu percebo, estão cansados. Mas talvez não limpe a casa hoje, não deixa, a louça pode esperar para amanhã, mas estejam com os seus filhos, porque isso são memórias que vão criar para sempre na vida dos seus filhos. Estejam com os seus filhos. Agora, esse é o principal, estejam com os seus filhos. Agora, em relação à música, que tal então pegarem os dois? A mãe está estressada porque passou o dia todo a trabalhar, tem isso, tem aquilo. O filho também passou na escola o dia todo ali a estudar, muitas coisas que às vezes eles não gostam, porque a escola às vezes não apresenta coisas que tem que ser estudada, mas eles não gostam muito, também estão estressados e vão todos para casa estressados. Então, que tal colocar lá uma música e vamos lá, vamos dançar um bocadinho, vamos expressar, até nem digo dançar, vamos expressar o nosso corpo, vamos sentir a música. Isto eu tenho certeza que vai aliviar o ambiente. Coloca lá uma música, aí o marido se chegou todo chateado, mas já ouve a música também, tá lá já está aquele bem-estar, aquela boa energia na casa. E eu acho que é isso que é interessante. Utilizem a música para mudar o estado de espírito, o estresse vai embora e amanhã é outro dia e começa tudo de novo. Da minha parte, e perante isso, o que eu faço, e se fosse para a pergunta, se fosse dirigida a mim, eu simplesmente rendo-me ao final do dia. É aceitar a minha própria derrota do dia e tentar transmitir a quem está lá em casa comigo, é aceitar a derrota e sim, colocar uma musiquinha de fundo e olha, vamos desfrutar da derrota do dia e ficar aqui até a exaustão a abrandar. E ao contrário do que está a acontecer agora, eu não estou exausta da entrevista, até muito pelo contrário, porque aqui a Leia Musa é incrível por aquilo que é, por aquilo que faz, por esta vontade de querer ser melhor em todos os patamares que ocupa na vida, desde a professora, desde a mãe, desde a avó, desde a própria Leia, ou seja, são realmente convidados que eu tenho com muito para partilhar e é na certeza que quem nos está a ouvir certamente vai fazer alguma diferença. E normalmente o que eu costumo a dizer é que nós temos uma porta, nós temos a porta de entrar, que é de uma determinada cor ou situação, mas quando saímos pela mesma porta, ela já não fica da mesma cor e nós também não. Sim. Ou seja, qualquer... e dentro disto dos tempos de qualidade, eu acho que é isto também que me faz manter a rádio, é aquilo que eu ganho com a partilha das pessoas que aqui passam. Só me dá mesmo vontade de continuar e principalmente partilhar esta riqueza, ou seja, eu cresço, eu evoluo a nível pessoal com tudo aquilo que eu ouço das outras pessoas e não és diferente de todos os meus convidados, até porque conheço o teu trabalho dentro daquilo que também não estou dentro das aulas contigo, mas dentro daquilo que sei, e esta tua a resiliência no que toca ao manter-te uma boa professora, uma boa docente. E então vejo mesmo esta capacidade de nada ficar diferente. O quão rico que é a partilha, o quão rico é nós aprendermos e tirarmos um bocadinho daquilo. E vejo que se eu pudesse ter esta mesma conversa contigo num café, num sítio em que só nós estivéssemos as duas, quantas outras pessoas estariam a perder? Ou seja, sim, esta é a via de eu estar contigo e de poder possibilitar a milhares de pessoas que nos estão a ouvir neste momento exatamente o mesmo e perceber que de alguma forma está a causar um impacto em alguém. Uau! E tenho muito a te agradecer pelo teu testemunho e principalmente por existires aqui neste mundo. Obrigada. Não me faço, eu sou muito emotiva, eu choro. Ora mais aqui, ora mais ali. Ainda ontem eu utilizei
eu utilizei esta frase a dizer também, às vezes parece que eu tenho o cérebro trocado, às vezes parece que eu tenho o coração na cabeça e o cérebro sei lá onde está ele. E se calhar também. Passa um bocadinho, passa um bocadinho por aí. E pronto, só tenho a concluir com o meu real sentido de gratidão e gosto mesmo verdadeiramente de ti. Não se mexe mais. Exatamente. Vamos manter, que já está muito bom, mas sinto-me realmente mais feliz por ver que sou contemporânea de pessoas tão boas como é a Leia Musa. Muito obrigada, minha linda. Obrigada eu. Muito obrigada. Obrigada por essas palavras. Obrigada pelo convite de estar aqui. Muito obrigada. E eu só também, como dizemos, foi aqui uma conversa informal, mas muito boa. E para mim senti-me... E eu espero que se contribuir para causar um bocadinho de alegria numa pessoa ou uma... já para mim já ganhei o ano, isso é o que mais interessa. E muito, muito, muito obrigada. E não vou falar mais, porque... Não vais chorar. Não vais chorar. É verdade. Não é preciso. Mas é porque nós emocionamos quando falamos com pessoas e para pessoas. Então, muito obrigada pelo convite, obrigada mesmo de coração. E para quem nos está a ouvir, fica aqui uma mensagem e uma achega para também contribuir um bocadinho mais para a nossa qualidade de vida ao final do dia, com muita música. Ora, nós estivéssemos a falar aqui da Rádio Voz dos Açores, sempre com músicas espetaculares. Sempre que eu venho aqui fazer o programa, estou a ouvir uma música que já não ouço há imenso tempo e quão feliz eu fico a vibrar naquela nostalgia daqueles 3 minutos de música. E espero que tenha também vibrado aqui no nosso programa com a nossa visita a Leia Musa, e da minha parte tenho a desejar-vos uma continuação de uma boa quarta-feira, e cá estaremos a marcar ponto todas as quartas-feiras no Quarta Frequência da Rádio Voz dos Açores.